escritos em tribulação, e do céu as lindas melodias se ouviram na escuridão. E esse salmo, que é uma oração que pode ser cantada, ele foi escrito, mas com um custo de muito pecado cometido, muita lágrima derramada, muitas angústias, muitos ossos se partiram para que esse salmo fosse escrito. O autor escreve esse salmo como uma súplica para os pecados que ele cometeu. E ele alcançou o perdão dos pecados cometidos. Mas ele não escapou da colheita dos pecados. Os pecados que ele cometeu geraram consequências. Deus perdoou o pecado do salmista. Mas durante todo o restante da sua vida, a saber, 25 anos, ele colheu as consequências dos seus pecados. Então aqui já fica uma reflexão para nós nesta noite. Não é porque o nosso pecado foi perdoado que nós não iremos colher as consequências deste pecado. Então a palavra que o Senhor me deu para trazer nesta noite é uma mensagem que vai fazer você pensar duas vezes antes de pecar. Porque nós temos um certo costume de pecar, lembrando que Deus é misericordioso, longânimo e muito amoroso, e consequentemente irá perdoar o nosso pecado. Mas o personagem que está escrevendo este salmo, apesar de ter recebido o perdão dos pecados, ele colheu amargos frutos gerados por esse pecado. E nós iremos nesta noite olhar para os acontecimentos que levaram a isso e tomar como exemplo para pensarmos duas vezes antes de querer cometer qualquer pecado. O salmista Davi foi o autor que escreveu este salmo. Nós conhecemos Davi como um homem de guerra, como um homem valente, como um homem que derrotou o gigante, como um homem que foi rei, como um homem que tinha o coração segundo o coração de Deus. Mas Davi, mesmo tendo um coração segundo o de Deus, cometeu pecados terríveis. E os pecados que ele cometeu gerou este Salmo 51. Quando nós vamos para 2 Samuel, capítulo de número 11 em diante, nós vamos ver as narrativas que geraram no salmista o desejo de escrever esse salmo como uma súplica, como uma petição de perdão a Deus. 2 Samuel 11 vai nos contar que no tempo em que os reis saíam para a guerra, Davi enviou Joabe e seus servos com ele e todo o Israel para pelejar. Mas Davi enviou todo o exército para a batalha, mas não foi para a batalha. Antes ficou no palácio, ficou em Jerusalém. Era tempo dos reis entrarem em combate, entrarem em guerra. Mas o rei Davi, ao invés de ir para a guerra, manda os seus soldados irem. E ele mesmo fica em casa. No tempo de guerrear, muitos servos do Senhor agem como Davi. É só mais uma campanha. Vou ficar em casa. É só mais um círculo de oração. Vou ficar em casa. É só mais um culto de ensinamento da palavra. Vou ficar em casa. É só mais um evangelismo. Vou ficar em casa. É só mais uma visita a algum irmão. Vou ficar em casa. Davi, no tempo de guerrear, ficou em casa. E em casa ele estava ocioso.
porque